Bom dia, bom dia! Estamos ao vivo nessa manhã de quarta-feira. E aí, meu povo, como vocês estão? Como é que estão as coisas? A vida como é que tá rolando aí nesse final de quarentena? Bom dia, gente. O pessoal tá entrando aí. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fertilidade feminina. Bom dia, Mariana. Bom dia, Vivi. Bom dia. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre fertilidade feminina. Vou ter um convidado ilustre aqui, maravilhoso, que trabalha com isso. Professor Luiz Felipe Bittencourt. Então, vamos ver se tudo vai dar certo. Olá! Olá, bom dia! Como vai? Tudo bem? Tudo bom? Bom dia! Que coisa boa esse encontro! Claro, temos muito assunto para discutir aqui, né? Sim, com certeza, muito assunto. Eu abri a Então, caixinha deixa de eu só arrumar perguntas uma coisinha, porque acho que de... está dando um conflito aqui no meu fone. Aham. Vamos ver se Eu agora abri a entrou. caixinha de pergunta, né? Ah, E a mulherada fez milhares de perguntas aí, todo mundo querendo saber sobre fertilidade feminina. olha, é um assunto. Tava dando. Agora, você está me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Tá. Tava dando um conflito no fonezinho sem fio. Enfio. Tava saindo no alto-falante do telefone e ao mesmo tempo saindo nele. Então tinha Ai, fica um dando... delay. Você falava duas vezes. Pronto, agora está Você tá resolvido. me ouvindo Mas olha bem? só, Você tá me ouvindo agora bem? tá ótimo. Esse horário tem essa facilidade, né? Que tem menos gente usando a internet e a gente fica com menos Queda. interferência, menos concorrência, né? Teve um dia desse que eu fui conversar com um amigo, o George, e simplesmente a gente não conseguiu. Sabe? A gente convidou um monte de gente e na hora não deu. Assim, a internet Caía caía o toda tempo hora. todo. Ele falava, eu não entendia, depois eu respondia, ele, poxa, isso aí você já respondeu e a gente não conseguiu conversar. Foi chato demais. Mas esse horário parece que é mais tranquilo, né? Mas É, olha só, Priscila, esse é o assunto do dia a dia do consultório, né? A ideia que a gente teve foi de reproduzir aqui na conversa mais ou menos o que a gente escuta, né? O que a gente conversa com o paciente no consultório, né? uhum. E, É, assim, o legal é que você tem esse interesse de oferecer uma medicina que não se concentra só em buscar a cura do problema, mas em buscar a promoção de uma vida melhor, de uma saúde melhor. E isso, obviamente, vai repercutir na fertilidade. Então, uhum. acho que a gente tem muito assunto para conversar. Eu tenho quase absoluta certeza que a gente não vai esgotar essa conversa nesse tempinho que a Uma gente hora tem. é pouco tempo, né? Nunca dá. Né? É, E, bom, mas a gente combina mais vezes, né? o que faltar a gente complementa depois, né? Claro, isso aí. Eu queria começar essa conversa já com a pergunta que é a pergunta, quando se fala em fertilidade, é a pergunta que mais surge, é a pergunta que mais gera desconforto, que mais gera conflito, que mais gera angústia, que é com relação ao tempo. Uhum. Tempo da mulher
Isso foi a pergunta que mais surgiu na caixinha foi com relação a essa. Até quando é seguro engravidar? Até quando eu posso engravidar? É verdade que depois de não sei quantos anos a fertilidade da mulher cai e a do homem não? Do homem pode ter filho a qualquer momento, a mulher não. A questão do tempo de vida útil dos óvulos, de segurança e tal. Eu acho que essa é... Quando se fala em fertilidade, a primeira coisa que vem na cabeça das mulheres é querer saber com relação ao tempo. Quanto tempo eu tenho? Né? E a gente sabe que a vida mudou muito. E a mulher, atualmente, principalmente quando ela vai trabalhar, estudar, ela vai adiando a maternidade. Naturalmente, vai deixando isso um pouquinho para frente, vai tendo outros planos primeiro e tal. E aí, quando ela às vezes vai se dar conta, peraí, como é que tá o meu time, né? A gente está vivendo muito mais. A mulher hoje, a gente chega até 85 anos com certa facilidade hoje. Claro. Então, acaba que vai empurrando tudo um pouco para frente. Mas com relação à fertilidade, dá para empurrar? Até quando? Até onde? Aí eu queria que você falasse pra gente. Claro. Bom, esse é um assunto, assim, é um tema, né, que eu não só discuto, penso e estudo, mas é um tema que eu eu vivo no consultório, né? Eu te diria que 90% das minhas pacientes têm mais do que 35 anos. Então, 90% das minhas pacientes vão experimentar essa dúvida, esse conflito, esse sofrimento. Então, por que isso acontece, né? Porque a mulher nasce com uma cota de óvulos. Ela nasce com uma poupança de óvulos, como se fosse assim, a natureza entrega para a mulher um número. Olha, você vai ter essa poupança de óvulos aqui para consumir ao longo da sua vida. Como se fosse mesmo uma poupança de dinheiro. Só que essa poupança, você nunca vai poder repor os recursos. Obviamente que um dia ela vai acabar. Então, a mulher nasce com 1 a 2 milhões de óvulos, consome 75% deles na infância, chega na puberdade, precisamente na primeira menstruação da vida, com algo entre 300 e 400 mil óvulos. Para cada uma ovulação, para cada um óvulo disponibilizado para a fertilidade dela, ela vai consumir outros 1000. Óbvio que um dia isso vai acabar. Em geral, isso vai acabar lá para os 50 anos. E aí, quando acaba a quantidade de óvulos, ela vai chegar na menopausa. A última menstruação da vida. E aí o ovário para de funcionar. Pelo menos na sua principal atividade, ele encerra, ele para de funcionar. Só que o ovário não tem só a função de produzir os hormônios que mantêm as menstruações. E aí, 15 anos, mais ou menos, antes disso acontecer, ela vai experimentar, a mulher vai experimentar uma outra questão. 15 anos antes dela chegar na menopausa, ela já vai ter enfrentado um déficit, uma queda no número de óvulos suficiente para prejudicar um fenômeno que a gente chama de fecundabilidade, a capacidade dela engravidar em cada mês. Ou seja, a menopausa é o que a gente vê acontecer em termos de insuficiência funcional do ovário. Mas muito tempo antes disso, os óvulos já atingiram um nível crítico em que já vai ficar difícil engravidar. Em média, isso vai acontecer quando? Aos 35 anos. É claro que existem variações. Priscila, me dá só um segundo para eu botar o não perturbe, porque eu tô tendo tem alguém querendo conversar comigo. Rapidinho. Peraí. Tá. Na verdade, isso que você está falando é para tudo na saúde, né? A gente tem essa impressão, que é assim, né? Pluft, entrei na menopausa. Pluft, estou com osteoporose. Pluft, fiquei diabético. Pluft, Claro. não é uma coisa estanque. É isso que é a dificuldade das pessoas entenderem que a coisa não é estanque.
e que existe uma progressão, até a pessoa ficar hipertensa, até a pessoa ficar diabética, até ela ter osteoporose, até o ovário dela parar de vez, é um processo. Claro. Né? É isso que E você é tá um falando, é um processo, processo que começa lá aos 35, no caso da... é um processo oculto. Aham. Né? A gente não vê que está acontecendo. Não O tá ovário vendo. está escondido dentro do abdômen da mulher. É. Né? O Aham. cabelo branco, a gente vê com facilidade. Opa, o envelhecimento está acontecendo. Mas o ovário Aham. não. E o ovário é a primeira parte da mulher a envelhecer. Né? É. Então, assim, o pico máximo da capacidade reprodutiva feminina é 24 anos. A partir daí começa a diminuir. Só que começa a diminuir sem uma manifestação, sem uma forma, sem uma repercussão clínica. Visível clinicamente. Agora, com 35 anos, em média, a capacidade reprodutiva da mulher já diminuiu 50%. Aos 40 anos, ela diminuiu 80%. Óbvio que vai ser muito mais difícil engravidar. Isso tudo vai diminuir por quê? Porque diminui quantitativamente o número de óvulos. Pois é, e isso se você pensar que a gente já não tem uma taxa de fecundidade normalmente tão alta assim, né? Nós somos uma espécie pouco fértil, em geral. Né? Você está Assim, sendo boazinha. Você está sendo boazinha. Porque assim, a espécie humana é uma péssima reprodutora. Exatamente. Né? Normalmente, Assim, a nossa taxa é o quê? De 20%, 30% ao mês? Com boa vontade, assim, com tudo redondo. Varia com a idade. À medida que a idade evolui, a taxa vai diminuir. Vai diminuir, não é? Não, eu tô falando assim, no auge. No auge da... Chega no auge... 50%, chega 50%? Não chega a 50%. 25% no auge da capacidade reprodutiva, que é entre 20 e 30 anos. Aí, entre 30 e 40, 10 a 20% por ciclo. É isso que eu falo para os pacientes. Olha só, o máximo da nossa capacidade reprodutiva, homem e mulher juntos, né, como espécie, é 25, 30% e o máximo por mês. Ou seja, na verdade, você tem 70% de chance de não engravidar. A nossa chance de não gestação a cada mês é muito maior do que a taxa de fecundidade. E isso com tudo, show de bola no auge reprodutivo. Isso vai caindo, se você cai a metade, você tem 15%. Claro, tem 10% ao mês, ou seja, 90% de chance de não engravidar. É uma taxa de fecundidade muito ruimzinha mesmo para a nossa espécie, né? Então, eu acho que esse é o primeiro conceito que as pessoas têm que entender. Parece todo mundo está sendo fácil, né? Parece que é fácil para todo mundo, mas na verdade não é tão simples assim. Engravidar é um processo do ser humano. Nós somos uma espécie de fecundidade e fertilidade baixa, naturalmente, né? Sim. Os grandes mamíferos em geral, né? E isso tem uma explicação biológica. A gente consegue explicar o porquê que isso acontece. É porque a taxa de embriões mal formados geneticamente na espécie humana é muito alta. E se a gente for traçar um gráfico, essa taxa é progressivamente ascendente, à medida que a idade eleva, né? Que a idade vai aumentando. Isso conseguiu ser provado cientificamente num estudo em que se analisou a genética de mais ou menos 13.600 embriões. E aí, o resultado do estudo foi surpreendente. A taxa de embriões anormais é enorme. Então, assim, numa mulher até 35 anos, entre 30% e 50% dos embriões são anormais. Ou seja, biologicamente, a gente já entra no processo reprodutivo com menos da metade da chance de engravidar. Porque, isso quando fecundou, né? Ou seja, já é difícil fecundar. Quando fecunda, metade já tá ruim. Sim, já tá ruim, já não serve. E assim, é importante a gente passar a ideia para as pessoas que assim, um embrião mal formado geneticamente, dificilmente vai aquele que vai nascer com uma síndrome genética. Na imensa maioria das vezes, 99% dos casos, ele nem engravida.
Aham. Né? Então não precisa ter preocupação assim, será que então a chance de nascer uma síndrome genética é grande? Não, é pequena. Aham. Só nasce uma síndrome genética quando todo esse crivo, todo esse filtro da natureza falha. Né? Exatamente. Então a taxa de Mas perda é muito alta. E a mulher não sabe nem que engravidou, na verdade. Não sabe nem que fecundou ali e já foi, né? não, nem sabe. Né? É impossível a gente saber. Num tratamento reprodutivo com tecnologia de reprodução assistida, a gente consegue saber, porque a gente visualiza o embrião se formando. Né? A gente observa aquilo. Mas é a única oportunidade que a gente tem de conhecer esse fenômeno. Naturalmente, Ó, ele acontece sem a gente ver. Vivian perguntou aí, quais são os principais fatores relacionados a essa falha biológica? Principais fatores. A falha biológica na fertilização, na formação do embrião. Isso é aleatório, é um processo natural que eu gosto de chamar de acidente biológico. É como se fosse assim, o espermatozoide tem uma cota de cromossomos. O óvulo tem uma cota de cromossomos. A gente vai fundir os dois e vai ter uma cota de cromossomos compatível com a espécie humana. O problema é que essa soma falha com muita frequência. Por que acontece? É um aspecto inerente à espécie humana. Acontece porque é assim, é a natureza que quis assim. Talvez existem teorias que indagam a possibilidade de ser uma forma de selecionar melhor quem vai nascer, quem tem possibilidade de nascer. Ou seja, seleção natural. Eu estava pensando numa pergunta que você me fez, e aí pensando sobre essa pergunta, eu fiquei pensando a respeito da entropia, do sentido da física da entropia. A entropia é a segunda lei da termodinâmica, lá da física, né? E é um princípio que fala que na verdade, as pessoas falam que a entropia é a teoria da desordem, né? Tudo tende a uma desordem. Mas não é bem a desordem. É porque se você pegasse quebra-cabeça, jogasse ele para o alto, qual é a probabilidade de 100 peças? Qual é a probabilidade dele cair montadinho? É muito mais rara do que ele cair todo bagunçado. A probabilidade dele cair em desordem é muito maior. Quantas possibilidades de desordem existem? Milhares. Quantas possibilidades de ordem existe? Uma. Sim. Então, essa é a teoria da entropia. A chance de desordem é muito maior do que a chance de ordem. Na natureza como um todo. Se a gente pegar todas as minhas moléculas, tudo que me compõe, e misturar num pote, não vai sair eu. Para sair eu, tem que estar tudo muito organizado. Essa ordem precisa estar tudo muito ordenadinho. Então, assim, a ordem da natureza é uma coisa rara. E ela precisa que se coloque energia para se ordenar aquilo ali. Então, se eu quero montar um quebra-cabeça, eu preciso colocar energia. Não que isso seja impossível, mas é preciso envolver energia para que eu mantenha aquela ordem, para que eu organize aquilo ali. Então, eu acho que é isso. Quando se junta um óvulo com um espermatozoide, a chance de dar errado, a probabilidade daquilo ali se dividir aleatoriamente e dar um erro é muito maior do que a probabilidade da ordem. Porque essa é a lei natural, é a lei da termodinâmica. A natureza é assim, a probabilidade da desordem é maior do que a probabilidade da ordem. E não que a ordem seja impossível, mas a ordem demanda uma energia, uma ação, um envolvimento, uma série de coisas que a gente vai conversar depois, muito maior. Né? Então, claro, acontece, porque essa é a natureza. E uma energia que a gente não tem controle, a gente não sabe controlar. Né? Exatamente. Assim, como controla a energia da natureza, a gente não sabe. A gente tenta aprender, a gente concentra em várias coisas, não está nisso, né? Tá, assim, quando a gente pensa em religião, a gente indiretamente está pensando em controlar, em concentrar a energia, mas a gente não sabe, né? É um dos mistérios da natureza humana, né? Como controla a energia da natureza? Não sei, não sabemos. Né? Então, mas olha só,
Só para a gente completar aquela ideia da questão da idade da mulher, né? Então, isso que eu ia perguntar. O que você diria, então, para as mulheres sim, que seria uma faixa segura? Até onde? Quando sim. começar a se preocupar? Quando procurar um especialista? Então, o fato é que, à medida que a idade da mulher aumenta, a capacidade reprodutiva dela diminui. Isso é a natureza feminina, a gente não tem como mudar. Socialmente, cada vez mais a mulher representa um papel de importância na nossa sociedade, né? Cada vez mais ela está saindo para dominar o mundo. Que bom que é assim, porque elas são muito mais confiáveis. Então, cada vez mais elas deixam para engravidar mais tarde. O problema é que esse interesse em dominar o mundo, em exercer um papel na sociedade importante, pode ter conflito com o interesse pessoal dela de ser mãe. Né? A hora que ela decide engravidar, talvez já não seja a hora que a natureza julga interessante. E aí ela vai ter problema reprodutivo. Ela vai adquirir um problema reprodutivo. Bom, importante, cada mulher tem um organismo, tem um universo à parte. E cada organismo evolui, envelhece de uma forma diferente. O amadurecimento é individual, né? Então, não dá para a gente saber exatamente o momento que cada mulher vai ter como ideal para engravidar. Então, o melhor momento para engravidar, em regra geral, como dica, seria o quanto antes. Tá? 35 anos, quando a gente fala, 35 anos, é uma média da população. Mas, assim, a gente cansa de ter paciente de 20 e poucos anos. Já está até ficando meio tarde. Sim. Muito melhor, né? Seria o limite, né? 35, mas com base na média da população. Agora, existem questões individuais. Então, o interessante mesmo é que o ginecologista inclua na rotina preventiva não só a preocupação em relação ao câncer de colo de útero, mas também a preocupação em relação ao planejamento da família. Não só para evitar a gravidez acidental, mas também para tentar traçar um plano do melhor momento para essa mulher engravidar. Né? Então, existem formas da gente avaliar o grau de envelhecimento ovariano da mulher, né? Com alguns exames, que a gente chama de avaliação da reserva ovariana. Seriam exames de sangue e exame de ultrassom. Tá? De sangue. Essa é outra pergunta que você já pode emendar com essa daí, que é a pergunta que todo mundo fez. Na verdade, quais são os exames e por que os médicos não pedem isso de rotina, os ginecologistas gerais? Tá. A partir de quando eles deveriam começar a se preocupar e uma postura proativa com relação a isso? Porque a verdade é que eu, como ginecologista geral, é porque eu tenho essa preocupação o tempo inteiro, estou sempre lá na frente pensando. Mas é muito comum o ginecologista não perguntar se ela quer ter filho. Algum dia, mas ela está solteira, ela nem está pensando nisso, ela está usando anticoncepcional, ela nem tem namorado. Mas é importante que o ginecologista geral pergunte, vem cá, algum dia você pensa em ser mãe? Porque tem gente que não quer ser mãe, tá beleza, sem problema nenhum. Ok. Mas isso é perigoso. Isso é perigoso. Porque ela se defende lá na frente, né? Mulheres mudam de ideia. Exatamente. Então, existem príncipes encantados que surgem ao longo da vida. E mudam tudo, né? Até quem já tem 5 filhos resolve ter o 6º e encontrou um outro marido, né? Claro. Então, é muito importante que o ginecologista indague sobre isso, pergunte sobre isso, seja proativo. E quando vai, o tempo já passou. Sabe, teve uma vez que uma paciente chegou no consultório, antes de você responder, só para contar essa história, a paciente chegou no consultório com 35, 36 anos, falando, doutora, eu tô começando a pensar em engravidar. Aí eu falei, nossa, ótimo. Então, vamos fazer. É a primeira vez dela fazer um check-up geral, vamos ver tudo, cuidar da sua saúde, organizar, limpar, fazer aquele monte de coisa para deixar seu corpo preparado para isso aí. Até porque a gente tem um tempo.
A gente já está 35 anos, sei lá, 35 para 36. A gente começa a correr com o relógio biológico. Nossa, ela ficou magoadíssima comigo. Falou que eu joguei um balde de água fria na cabeça dela. Não Como é? que você faz uma coisa dessa? Já me coloca problema na cabeça. E não sei o que, não sei o que lá. E ficou magoadíssima e não voltou no consultório. Mandou um WhatsApp falando que foi no meu consultório esperando acolhimento. E que ao invés de acolher, eu comecei a dizer que ela ia ter dificuldade. Eu falei, não estou dizendo que você vai ter obrigatoriamente dificuldade, porque você falou, cada organismo é um. Mas se a gente não se antecipa, pode ser que seja tarde, né? Claro, Então fala pra assim, gente aí quais são os exames e qual é o timing de pedir isso. tá. Os exames seriam o FSH, tá? A dosagem do FSH. É um exame tradicional, foi a primeira forma, historicamente falando, da gente avaliar a reserva ovariana. Ele tem limitações, porque o índice de falso negativo dele é alto. Na verdade, o FSH é fidedigno quando ele está elevado. Quando ele está elevado, não há dúvida de que a reserva ovariana está comprometida. Mas se ele estiver normal, a gente pode ser Não dá pra enganado. confiar. Por quê? Porque quando ele está normal, o estradiol pode estar se elevando e, por meio de feedback negativo com a hipófise, controlando a secreção do FSH. Então, assim, quando ele está normal, nem sempre ele representa normalidade da reserva ovariana. Claro, na mulher jovem, abaixo de 30 anos, a gente vai ficar mais confiante disso. Mas acima de 30 anos, já não dá para confiar só nele. Né? Então, como que a gente dosa o FSH? Na fase folicular inicial, antes de se desenvolver, antes de haver a definição do folículo dominante. A definição do folículo dominante, o destacamento dele vai acontecer lá para o 7º dia do ciclo, a contar do 1º dia de menstruação. Então, o momento ideal da dosagem seria do 2º ao 4º dia do ciclo, mais tardar no 5º dia. Depois disso, a variabilidade intraciclo já não permite que a gente utilize o FSH como ferramenta de avaliação da reserva ovariana. Ok. O segundo, que veio para mudar essa história, há mais ou menos uns 20 anos, um italiano que chama Antonio Lamarca, ele resolveu estudar o hormônio antimileriano e torná-lo aplicável na clínica da fertilidade. E aí ele desenvolveu uma ciência bem legal, que logo foi reproduzida por outros no mundo inteiro, e hoje em dia o hormônio antimileriano é universalmente aceito como a principal ferramenta de avaliação da reserva ovariana. Antes, a importância dele estava só no desenvolvimento do embrião, né? Na definição do sexo masculino ou feminino, lá no desenvolvimento embrionário. Hoje ele é aplicado na clínica reprodutiva no dia a dia. Então, o hormônio antimileriano ele é interessante porque ele tem menos variação intraciclo. Então, eu posso dosar em qualquer etapa do ciclo ovulatório. A diferença não ultrapassa 20% na sua dosagem. Então, ele é muito mais confiável. Tá? Agora, obviamente que ele é mais fidedigno também na fase folicular inicial, do 2º ao 4º dia do ciclo. Seria o momento ideal de dosar. Se a gente pudesse fazer uma analogia, né, com o hormônio antimileriano, ele reflete indiretamente, claro, o quanto a gente tem no banco, quanto a gente tem lá na poupança de dinheiro para usar ao longo da vida. Tá? Então, ele é uma ferramenta importante para a gente avaliar o que essa mulher, qual é o grau de envelhecimento dessa mulher, do ponto de vista ovariano. E, por último, um método biofísico que seria o ultrassom transvaginal com o foco específico na contagem dos folículos antrais. Folículos antrais são pequenos cistinhos de 2 a 10 milímetros de diâmetro que a mulher que tem óvulos ainda, né, que ainda tem uma população de óvulos significativa, vai manifestar no ultrassom.
No dia a dia, os examinadores, os ultrassonografistas passam direto, porque eles estão mais focados na doença do ovário e não na função do ovário. Então, em geral, é o especialista que faz essa avaliação. E é uma avaliação relativamente simples, a gente só precisa ter um examinador treinado e uma máquina, né? Uma aparelhagem de ultrassom avançada, que seja capaz de encontrar os pequenos folículos. Tá? Mais do que algo entre 5 e 7 folículos, somando os 2 ovários, seria normal. Por que 5 e 7? Porque existem diferenças no pensamento. Sociedade Europeia de Reprodução Humana pensa em 7 folículos, Sociedade Americana em 5 folículos. Então, esses seriam os métodos de avaliar a reserva ovariana. Na minha opinião, isso deveria fazer parte do exame preventivo. Né? Eu tenho um slide muito legal que diz assim, que o preventivo, né, habitualmente, tradicionalmente, ele foca muito mais a prevenção do câncer ginecológico. Câncer de colo, câncer de útero, câncer de mama. Mas a atitude preventiva do ginecologista é muito maior, deveria ser muito maior do que isso. A prevenção da gravidez indesejada, a prevenção das DSTs, a prevenção das sequelas do climatério. Osteoporose, obesidade, diabetes, todas as doenças crônicas, né? Sim. E o planejamento familiar positivo. Você vai querer engravidar? Quando? Ah, eu não quero engravidar. Poxa, mas você pode mudar de ideia. E existem formas, né, da gente preservar a fertilidade para o futuro. Existem formas da gente colocar os óvulos numa cápsula do tempo que a gente pode abrir quando o ovário já não tem mais óvulos. Então, essa é uma ferramenta que não é um procedimento mirabolante mais, é um procedimento banal do dia a dia da clínica reprodutiva, sabe? Então, eu acho que é papel do ginecologista atuar aí também. Com certeza. Quantas laqueaduras a gente vê se arrependendo, vasectomias, uma esterilização definitiva é uma coisa muito complicada, né? E perder esse timing é muito triste. Uma coisa tão simples de fazer hoje em dia, com tanto recurso, você perder esse timing é realmente muito triste. Deixa eu perguntar duas coisinhas aqui. Deixa eu só completar essa coisa da laqueadura, que eu tenho um número bem legal. 60% das mulheres têm algum tipo de arrependimento depois que faz a ligadura. E 13% efetivamente vão procurar a reversão da condição, da infertilidade provocada por ela. Então, muito complicado, né? Então, eu dificilmente, a não ser risco de vida para a mulher, eu vou sugerir uma laqueadura, porque realmente é muito complicado, né? Aí eles perguntaram aqui sobre endometrioma. Endometrioma pode alterar essa reserva ovariana? Se a SOP pode alterar essa reserva ovariana? Na verdade, o que elas estão querendo saber é o que pode alterar essa reserva ovariana. Tá, legal. Falar sobre isso e depois você fala sobre o congelamento. Legal. Você tinha deixado aí, né? Para falar sobre como guardar, né? Legal. Então, olha só. Endometriose é uma doença reprodutiva. Tá? Então, assim, não tem como a gente desvincular a endometriose da função reprodutiva feminina. Ela pode afetar a capacidade de engravidar por 3 mecanismos diferentes. Mecanismo número 1, a endometriose pode causar aderências entre os órgãos pélvicos que vão acabar resultando na compressão, na torção das trompas, né, e compressão extrínseca dela, né, a compressão que vem de fora, como se a gente pegasse um canudo e amassasse. Você está tomando um refrigerante e a massa ele não vai passar o líquido. Então, a endometriose pode causar obstrução tubária. 2, a endometriose pode causar endometrioma, que é um tumor
no ovário, que vai destruir a área útil do ovário. Nessa área útil estão os óvulos. Então, a gente vai perder óvulos na formação do endometrioma. E ele vai diminuir a reserva ovariana. E 3, a endometriose pode afetar a fertilidade. Esse é o principal mecanismo de todos, desses 3. É uma condição inflamatória crônica, né? E ela cria um ambiente pélvico inadequado, inapropriado para o processo reprodutivo. Então, é como se as células reprodutivas sofressem ataques, tanto o óvulo quanto o espermatozoide quanto o embrião, sofressem ataques pelas substâncias inflamatórias e aí elas não conseguem desempenhar adequadamente o seu papel. Por isso que mulheres, mesmo com endometriose assintomática, endometriose mínima ou leve, podem ter dificuldade em engravidar. Seria isso. É interessante que a gente começou falando de fertilidade de forma progressiva com relação à idade, uma paciente que não tem nada, e simplesmente o envelhecimento, a história natural, né, que vai diminuir a nossa fertilidade, tem outras causas de infertilidade. Então, tem muitas outras causas. A gente começou falando simplesmente do envelhecimento, mas associado ao envelhecimento podem ter alterações mecânicas, alterações metabólicas e muitas outras repercussões, entre elas a endometriose, por exemplo, que pode agir de 3 formas: mecânica, reserva ovariana, metabólica, inflamatória. Então, assim, existem doenças que atingem tudo quanto é canto, né? Claro, então, claro. Tem muitas coisas que... A infertilidade já pode ter muitas causas, né? Sim. Assim, bom, eu gosto de pensar em grupos de causas. Isso. Então, assim, existe o grupo de causas masculinas que vão compreender aí entre 30% e 40% dos casos de infertilidade. Ou seja, a infertilidade não é uma condição inerente à mulher. Tá? É muito comum, quase 50%, eu estou falando de 30% a 40%. Quase metade dos casos o problema é masculino. De 30% a 40%, os problemas vão estar nas trompas. Obstrução tubária. E em torno de 20% no problema ovulatório. Seja disfunção ovulatória, alguma falha na ovulação, e aí a principal causa seria a síndrome dos ovários policísticos, e também o envelhecimento ovariano. 10% das causas são desconhecidas, a gente chama de infertilidade sem causa aparente, e uns 5% outros fatores menos frequentes, tipo malformação uterina, um defeito anatômico no útero e por aí vai. Esses 5% seriam outras causas. Outras causas seriam menos frequentes. Importante, a infertilidade sem causa aparente, muita gente pensa assim, puxa, eu não tenho nada e não consigo engravidar. Por quê? Porque os exames dessas mulheres são normais. Os exames não conseguem mostrar onde está o problema. Né? O médico, então, pega os exames, olha, está tudo normal. Aí ela, mas eu não consigo engravidar. Como que está tudo normal? Bom, não é que esteja tudo normal. Tem alguma coisa. Só que existem níveis diferentes na biologia, existem dimensões diferentes. Os exames vão pegar as dimensões macro. A dimensão anatômica, a dimensão funcional. Isso o exame pega. Agora, a biologia celular, a comunicação de célula para célula, o exame não pega. A expressão de proteínas, a expressão das moléculas do RNA lá da célula, dentro da célula, isso o exame não vai pegar com facilidade. Então, assim, a infertilidade sem causa aparente, em geral, o problema está no nível da biologia que a gente não consegue enxergar. Mas não é que não existe o problema, ele existe, só que o exame não pega. Limitação da medicina ainda, né? A gente ainda claro. lá. Então, há poucos
há pouco tempo atrás, eu me lembro, na época da minha mãe teve endometriose, e nossa, era uma coisa assim, quase não se falava endometriose, a gente mal sabia de endometriose. Endometriose, o conhecimento, o esclarecimento, o diagnóstico veio, tem o quê? 10, 20 anos? Não, mas há pouco tempo, aí ontem na medicina isso. Foi ontem. Então as coisas estão acontecendo muito rápido. Sim, eu diria 30 anos para endometriose. Quanto tempo tem isso da sua mãe? Mais ou menos. Deve ser por aí. Porque eu devia ter uns 10, 15 anos, estou com 40 agora. É isso aí. Então, foi quando começou a falar disso. A endometriose ela é conhecida desde do século XIX, desde 1800 e pouco. Né? Aquele Sampson que descreveu a endometriose. Só que a endometriose ficava escondida dentro do abdômen. A gente só tinha acesso quando a gente abria, né? Quando a gente ia fazer alguma cirurgia por um outro motivo. O advento da laparoscopia, nos anos 90, é que trouxe a endometriose para a nossa realidade, porque tornou possível entrar na cavidade abdominal sem precisar de uma cirurgia grande, com muito risco, né? De uma forma mais simples, de uma forma minimamente invasiva. Então, começou a pensar mais nesse diagnóstico, né? Começou a pensar mais nesse diagnóstico. Não pensava, quando tinha ficava dor pélvica crônica, né? Ficava aquilo ali e começou a realmente evoluir muito. Então, as coisas vão evoluindo e essa esterilidade sem causa aparente, a gente vai chegar lá, né? Até alguém falando sobre microbiologia, tem muita coisa andando. A gente vai chegar lá, mas é que a gente ainda não, sem causa aparente, na verdade, tudo que a gente não conhece, a gente diz que é idiopático. Idiopático é a tradução da nossa ignorância, né? Lógico. Idiopático é pra gente não dizer que a gente não sabe o que é, mas a verdade é essa, existem muitas limitações. Deixa eu ver aqui. Mas eu simpatizo um pouquinho com essas limitações que a gente tem, porque traz um pouco de humanidade para a medicina. Sim, né? A gente tem muito mais incertezas do que certezas. Eu gosto um pouco de dizer para os meus pais, assim, quando eu cresci na medicina, eu aprendi que o médico era onipotente, né? Como se fosse um deus. E aí eu sempre achei, quanto mais eu aprendo, menos eu sei as coisas. Não é possível. Só eu que sou diferente, todo mundo se acha Deus. Eu tô longe disso. Eu gosto de dizer para os meus pacientes assim, cara, eu sou igual a você. Eu sou humano igual a você, só que eu dedico a minha vida a aprender essas coisas. Assim como você se dedica a construir casa, a fazer outras coisas aí, né? Mas fala, diga. É isso aí. Eu acho que é isso. A gente tem que ter essa humildade de falar, olha, a gente vai trabalhar junto aqui. Pode ser que a gente não descubra de primeira, pode ser que a gente não consiga de primeira. Vamos juntos. Né? Porque eu acho que é isso, é uma construção junto com o paciente. A gente não tem que ficar nesse pedestal de achar que sabe tudo o tempo inteiro, né? Agora, me diz aí, duas coisas que ficaram pendentes lá de trás. Sobre congelamento de óvulos, né? A gente falou dessa data aí, desse limite, 35, 40 anos, o negócio já tá... A fertilidade já cai o quê? 5%, 40 anos? Por aí? Não, a queda é de 80%. Né? Então sobra o quê? Uns 5%? Sobra 3%, 2%? A chance de engravidar em torno de 5% aos 40 anos. Aos 40 anos, ovulatório. Ao mês, por ciclo ovulatório. Ou seja, a fertilidade é muito baixa. Então, quando é ideal fazer o congelamento? Para quem é indicado? É uma coisa muito difícil, complexa, cara, que as pessoas falam que é muito caro, que é difícil. Imagina que loucura fazer um congelamento. Porque, assim, era uma coisa meio louca isso. Até pouco tempo atrás, tá doida pra fazer congelamento, essa coisa de high-tech. Fala um pouquinho sobre isso. Tá, então, assim, o congelamento, ele não é tão jovem assim, se a gente comparar com a evolução da reprodução assistida. Reprodução assistida é uma ciência de 40 anos, né? O primeiro bebê nasceu em 1978. Então, é uma doença de 42 anos. Quer dizer, é uma ciência de 42 anos. Né? Imagina que a matemática é uma ciência de 15 mil anos. O quanto ela pôde evoluir.
Né? A reprodução assistida é uma ciência de 40 anos. Então, ela tem dois períodos. Um período pré-histórico, em que tudo era experimental, a gente não sabia o que fazer, sabia que dava certo, mas não sabia como fazer. Isso durou até o ano 2000, mais ou menos. E depois do ano 2000, a gente teve início a era moderna da reprodução assistida, em que a gente efetivamente domina a técnica de reprodução assistida. O congelamento, então, ele não é tão jovem assim. Desde os anos 90 já se faz o congelamento. Só que ele era horroroso. O resultado dele era horroroso. A chance de recuperação dos óvulos congelados era muito ruim, porque se usava uma técnica de congelamento arcaica, o congelamento lento. No congelamento lento, assim como a gente coloca uma garrafa de água no congelador, era assim que a gente fazia com o óvulo. E aí o problema é que a água contida dentro do óvulo expandia. Expandia. Estourava a membrana celular do óvulo. Certo? Então, assim, era um método de congelamento inadequado. E por isso não dava, quando a gente descongelava o óvulo, sobrava pouco óvulo forte e saudável e capaz de ser utilizado. Aí, na década do ano 2000, surgiu uma técnica nova que a gente chama de vitrificação de óvulos, que é um congelamento rápido. Em segundos, o óvulo vai da temperatura ambiente a menos 200 graus. Então, formam-se cristais de gelo dentro do óvulo. A água celular não expande, não tem tempo para expandir. Não expande. A água intracelular, ela compreende 70% da célula. No óvulo não é diferente, como célula que é. Então, esses cristalzinhos, eles não expandem e aí a gente consegue recuperar o óvulo depois. A taxa de recuperação de um óvulo vitrificado é de mais de 90%. Tem estudo que mostra 98% de óvulo recuperado. Bom, em 2012 e 2013, uma em cada ano, a Sociedade Americana, que é a mais forte de reprodução humana, e a Sociedade Europeia, que é igualmente forte, eles emitiram comunicado de consenso de especialistas defendendo a ideia de que o congelamento de óvulos não era mais um procedimento experimental. Era um procedimento para ser usado no dia a dia, por qualquer mulher que desejasse, por qualquer motivo, preservar a fertilidade dela. Por quê? Porque os resultados da FIV, da fertilização desse óvulo congelado, o resultado era igual ao do óvulo fresco. Então, é um procedimento banal do dia a dia. E passou a ser utilizado em larga escala no mundo. Congelar óvulo significa colocar seus óvulos numa cápsula do tempo. E aí você pode usar quando você quiser. Tá? O óvulo não degenera com o tempo, não perde qualidade, nada disso. Não há limite no tempo que ele vai permanecer congelado. Inclusive, boa parte das mulheres que congelam nem chega a usar. Mas pelo menos ela garantiu a segurança dela. O momento ideal de congelar é qualquer um, o quanto antes. Então, qualquer momento, o quanto antes. Por que o quanto antes? Porque o resultado de gravidez ele vai ser maior quanto mais jovem a mulher. Então, o momento ideal de congelar é o quanto antes. Até 35 anos, a taxa de gravidez é bem alta. Tá? E depois de 35 anos, a taxa de gravidez vai diminuindo. Então, não é tão interessante deixar para congelar depois dos 35. Depois dos 40 anos, o aproveitamento desse óvulo é pior, porque a qualidade funcional dele, a capacidade dele desempenhar o papel dele na fertilização é pior. O problema é que a grande maioria das mulheres que procuram a gente para congelar os óvulos tem mais do que 38 anos. A média de idade é 38 e 39. Então, assim, é ruim congelar nessa época.
assim, não é a melhor coisa do mundo, mas não é proibido, é o que ela tem, né? É A pior do que ideia se de fosse antes. um seguro, não custa nada. Pensa, bota lá, né, 3, 4 Claro, anos. É muito pior você deixar para pensar nisso quando já está no limite, né? sim, Então, não sei, eu não tenho namorado, não tenho previsão. Congela, não tenho. claro, Congela, na dúvida. Faz a sua congela. reservinha ali antes dos 35 anos, né? Se possível. Porque, e custo? É uma coisa muito cara? Como é que é? Né? Então, eu falo isso aqui em casa, assim, eu tenho uma filhinha pequena, né? E eu falo assim, eu quero ser avô. Esse pessoal muito jovem, né? Tá muito com os pensamentos muito Aham, diferentes da gente. Eu falo, eu quero ser avô. Depois dessa menina inventa de não querer engravidar e aham. não quero nem saber. Eu quero ser avô. Quando ela chegar numa idadezinha, chegar lá para os 20 e poucos anos dela, eu vou falar, ó, vamos lá congelar seus óvulos agora. Vou levar para congelar. É. Ah. Então, assim, realmente é um seguro e E só é caro? completando Ó, a... tá falando aí, é Ah, caro sim. Eu falei assim, não custa nada. Não, não, porque a gente se programa para tanta caro. coisa na vida. A gente se programa para tanta coisa na vida. As pessoas compram bolsas carésimas, telefones celulares. A gente se programa para tanta coisa. Não é possível Claro. que a gente não consiga se programar para as Não, coisas que envolvem saúde em geral, né? claro. É caro? É caro. Sim, para a realidade do brasileiro é caro. É, só que, olha só, é mais barato do que viajar para Disney. É mais É. barato do que ir fazer um enxoval em Miami. Né? E tanta gente faz. Né? E é mais barato do que precisar fazer várias fertilizações ou várias Sim, induções ou tratamentos no futuro, né? sim, é mais barato do que uma festa de 1 ano de nascido do bebê, numa É. casa de festas dessas. Então, Uhum. assim, caro é relativo, depende do valor que você dá àquilo ali, né? Tanta gente tem carro de 100, 200 mil reais, Deus me livre. Né? Então, assim, o que é caro? Né? Então, depende do valor que você vai dar para aquilo. Claro. O É claro problema que a é gente que, sabe que para algumas pessoas isso não é possível realmente. É óbvio sim, que algumas é, coisas não são acessíveis para todos. A gente está falando aqui de quem tem essa possibilidade, e a gente sabe que muitos têm essa possibilidade, né? E quem não tem claro. a possibilidade do congelamento, fazer esse planejamento, como você falou no início da live, de pensar, bem, tem que ser, vamos Eu adiantar vou, a nossa eu vou programação. vou me preparar financeiramente para isso também, né? Assim, É. então, assim, é caro para a realidade do brasileiro, mas em relação a muitos costumes da nossa sociedade, não é tão caro assim, né? É claro que em cada 100 pessoas que precisam de um procedimento reprodutivo, só 2 têm acesso no Brasil. Então, É. puxa, é um procedimento que o custo não é tão compatível com a sociedade brasileira. E isso Uhum. acontece por quê? Porque manter uma clínica de reprodução assistida não é fácil, gente. Uhum. Assim, a luz é absurda, a manutenção daqueles equipamentos, a manutenção do congelamento, os fluxos de ar, a internação, pagamento de equipes. Num Tem tratamento, quase 15 profissionais atuam num envolvido. tratamento. Esse pessoal Uhum. precisa receber. Então, assim, Uhum. infelizmente, é um serviço caro. Né? Uhum. Assim como a prótese mamária é cara, e tanta gente Uhum. É. se É. interessa por ter, É. é um serviço caro, infelizmente. Abrir as portas de uma clínica de reprodução humana é difícil, tá? Tem que ter coragem. Nesse país aqui, é difícil. Tem que ser corajoso para abrir as portas. É Se você vê verdade. uma porta aberta de uma clínica de reprodução assistida, você pensa assim, caramba, que gente corajosa. Porque não é Corajoso. fácil. Né? Por Abrir isso que é negócios tudo caro. nesse país não é fácil, né? Manter um Claro, consultório aberto, que as pessoas não têm essa claro. noção.
manter um consultório funcionando é uma fortuna, né? Então, isso aí é uma outra questão do país que nós estamos, que realmente tudo aqui é muito difícil se manter as coisas funcionando, mas isso é uma outra questão. Agora, olha, tem mais 5 minutos só. Eu te falei, a gente aqui, dá tudo diferente. Tudo diferente. Mas só para terminar aqui, para responder pelo menos o que o pessoal perguntou ali, sobre endometriose, só tem solução com FIV, falar um pouquinho sobre a FIV e sobre os tratamentos em si. Tá, endometriose, assim... uma coisa, você tem que encerrar, não deixa o... Não posso deixar, então você tem 3 minutos para falar. Então, olha só, endometriose é uma doença comum na população, 10% das mulheres do mundo têm endometriose. Se a gente pensar no Brasil, pelo menos 10 milhões de mulheres têm endometriose. Então, assim, não pode ser encarado como um bicho de 7 cabeças, não é para sofrer porque tem endometriose. A endometriose, ela, na maioria das vezes, é assintomática, a mulher nem sabe que tem, acaba sendo descoberta por acaso. E ela só vai ser problema quando ela causa sofrimento na vida dessa mulher. Os sofrimentos são dor na atividade sexual, dor na menstruação e dificuldade em engravidar. Um outro problema que ela pode causar, que aumenta a importância dela, é quando ela invade os órgãos vizinhos, né? Compromete o intestino, compromete a bexiga, compromete os ureteres, aí ela vai ter importância também. Então, não é porque tem endometriose que tem que essa basicamente é cirúrgico, mas, como eu disse, não é todo mundo que tem que operar. A gente só vai operar sofrendo por causa da endometriose. E a gente vai porque operar tem muita também gente que fala que endometriose é igual a fertilização, que não tem outro jeito. Viu a paciente com endometriose, já manda para a clínica porque tem que ser FIV. A FIV resolve tudo da endometriose? O problema é que a FIV é uma das formas de corrigir o problema da infertilidade de quem tem endometriose. A outra forma de corrigir o problema seria com cirurgia. Então, assim, nenhum dos dois caminhos seriam perfeitos, né? Operar todo mundo que quer engravidar também não é uma maravilha. A cirurgia pode ser uma boa opção para quem tem endometriose. Mas isso se essa mulher for jovem, tiver uma reserva ovariana adequada e não tiver outras comorbidades reprodutivas. Não adianta nada operar a endometriose e o marido ter um sêmen alterado. Não vai acontecer a gravidez. Ou estar toda inflamada, ou ter uma obstrução, ou ter... Aí essa mulher vai acabar numa técnica de reprodução assistida. Vai operar e depois vai fazer... Essa ideia de que todo mundo tem... Essa ideia de que todo mundo que tem endometriose tem que ter FIV vem da seguinte... Na FIV, eu trago as células reprodutivas para fora do corpo da mulher. Então, eu trago as células reprodutivas para fora do corpo da mulher, eu cultivo o embrião fora do corpo, e quando eu coloco no útero, ele já está prestes a implantar, ele já está em condições de implantar no útero. Então, eu mantenho as células reprodutivas longe daquele processo inflamatório que vai prejudicar o andamento das coisas. Então, essa é a grande vantagem da FIV. Mas, assim, definitivamente, não é todo mundo que tem endometriose que quer engravidar que vai fazer FIV e nem que vai ter que operar. Muita gente vai engravidar espontaneamente. A endometriose não significa impedimento para engravidar. Mais ou menos 30% das mulheres que têm endometriose vão ter dificuldade. Mas muita gente engravida espontaneamente. E eu acho a gente tem que individualizar o caso. Cada caso é um caso. Isso que eu ia falar. A endometriose, então, é uma doença que ela tem uma variação range, né? E o comprometimento é muito individual. Então, assim, falar de endometriose é falar endometriose naquela paciente, qual é a repercussão. É muito individual. Não existe como a gente chegar aqui e falar que endometriose, a solução é essa ou aquela. Depende muito de cada paciente, de como ela foi acometida. A variação é muito grande, gente. Então, assim, é muito difícil, precisa realmente... 26 segundos.
Luiz Tá, Felipe, vou ter que encerrar, senão eu não consigo salvar. isso. Mas a gente vai ter que combinar uma outra. Eu queria te Muito perguntar uma outra obrigada por ter coisa. vindo. Eu não consegui. Depois a gente combina. Beijo. 10 segundos. Beijo. Tchau.